Muito bem, pessoal. Vamos lá então, seguindo aí a nossa conversa sobre operações com componentes. Gente, saca só, multiplicação por um escalar. Lembre, um escalar nada mais é do que um número, legal? Então, qual é a ideia aqui? O cara vai te dar um vetor V, escrita lá com componentes, igual a gente já viu, e aí imagina lá, componente x e y, tudo bem? E aí o cara vai te dar um número A. Esse número A, galera, é importante você saber aqui, ó, perceber que ele pertence ao conjunto dos reais. Então esse número A, ele pode ser um número qualquer, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, o 2, 3, 4, 0, 5, menos 2, qualquer número que pertença ao conjunto dos reais, legal? Então qual que é a ideia? Se eu pegar esse número A e multiplicar pelo vetor V, eu vou, na verdade, fazer o quê? Pegar o vetor A e multiplicar pelas componentes. No caso aqui do x e y. E aí, esse número A, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, ó. A componente x é o número A vezes x. E a componente y vai ser o número A vezes y. Ok? Então, qual é a ideia quando a gente está multiplicando por um escalar? A ideia básica é, pegue um número que você está multiplicando e multiplique todas as componentes por ele, ok? Então, para te dar um exemplo para fixar melhor. Imagina comigo, galera, que eu tenho o vetor U, componentes 4, 1, né? X igual a 4, componente Y igual a 1. Então, o que é o vetor 2U? É duas vezes esse vetor 4 e 1. Basicamente, galera, esse número 2 vai multiplicar todas as componentes. Então, vai ficar componente x 2 vezes 4, ok? E na componente y vai ficar 2 vezes 1. Resultado, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Ok? Então, reparou como é que é? É só você pegar o número que você está colocando, né, do lado do vetor, o escalar, e multiplicar todas as componentes por ele, beleza? Igual, olha esse outro exemplo aqui. Menos 3u. Ué, pode, tranquilo. Então vai ficar o número menos 3 que multiplica 4 e 1. Então, galera, aqui eu vou um pouco mais rápido, ó. Menos 3 vezes 4 vai dar quanto? Menos 12, beleza? Menos 3 vezes 1 vai dar quanto? Menos 3. Tá vendo, ó? Só peguei o número, que é o escalar, o menos 3, e multipliquei por todas as componentes, tá bom? E, Bruno, pode acontecer do escalar ser um número decimal? Pode. Aqui, ó, 0,5 vezes 1. Então, galera, basicamente é o quê? É você pegar o número 0,5 e multiplicar por 4 e 1. Gente, qual é a ideia aqui? 0,5 vezes 4 dá quanto? 2, né? 2. E 0,5 vezes 1 dá ele mesmo, 0,5. Então, galera, ó, as componentes desse último vetor seriam essas. Vetor componente 2, 0,5. Tá bom? Viu ali? Multiplicação por escalar, o número multiplica todas as componentes, ok? Agora, é muito comum, pessoal, a gente definir o vetor por dois pontos. E aí, como é que é a história dos dois pontos? Imagina lá que eu tenho o plano cartesiano, né, o R2, eixo X, tá vendo? Eixo Y, e eu tenho dois pontos. Galera, o ponto A tem coordenada XA, YA, o ponto B tem coordenada XB, YB. E eu quero definir o vetor AB. É muito importante isso que eu vou falar agora, pessoal. Quando eu escrevo AB desse jeito aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, é o vetor que começa em A e termina em B, ok? Então, se eu fosse fazer aí uma ilustração desse vetor, vou pegar minha reguinha aqui para ajudar, ó, tá vendo aqui? Vetor AB, se eu fosse fazer só o desenho, teria que ser um vetor que começa em A e vai em direção a B, ó, tudo bem? Então, vou representar isso aqui pela seta, ó, tá vendo? Vou tirar aqui minha mão para você dar uma olhada melhor. Esse vetor vermelho é o vetor AB, porque ele começa em A e vai até B, ok? Então, galera, qual é a ideia? Você lembra lá, em alguma vez que você viu em física, que é da ideia do deslocamento? Qual que era a ideia? Final menos inicial, não era?
posição final menos a posição inicial. Usa essa lógica aqui, ó, tudo bem? Por quê? Qual é a coordenada x que eu vou usar aqui? Galera, se eu sair de A e fui para B, o B é o final e o A é o inicial. Então, usando essa mesma ideia, vai ser assim, x do ponto final, que é o B nesse caso, menos o x do ponto inicial, que é o A nesse caso. Então, quando eu faço essa subtração, eu descubro a componente x desse vetor AB, ok? Tá vendo, ó? Final, posição final menos inicial. E a coordenada y, você vai fazer a mesma coisa. Como é que vai ficar, ó? Y do ponto final, que é o YB nesse caso, menos o y do ponto inicial, que é o y lá nesse caso, ok? Então, galera, é muito importante essa ideia, tá? Quando eu quero pegar dois pontos e definir um vetor que vai de um ponto para o outro, eu faço desse jeito. Lembrando, tá? O B funciona como o final, tá bom? Ó, ele também é chamado de extremidade. Extremidade. Deixa eu anotar aqui, ó, com os meus estabilos. E o A, galera, seria o ponto do início do vetor, tá bem? Ele também pode ser chamado de origem. Legal? Então, ó, a ideia é essa, é você pegar coordenadas final menos inicial, tudo bem? Então, galera, vamos pegar essa ideia e vamos aplicar aqui, ó. Deixa eu só tampar aqui para não dar spoiler. Por exemplo, ó, eu tenho o vetor A, menos 2 e 3, e tenho o vetor B, 1, 4, e eu quero determinar o vetor AB. Muito importante, galera, a ordem aqui importa. A, B. Então, esse é o final, B, este é o inicial, A, tudo bem? Bruno, se ele tivesse perguntado o vetor BA, seria a mesma coisa? Não, tá? Você tem que ficar muito esperto, muito atento à ordem que ele está escrevendo, à ordem que ele está te pedindo, ok? Então, vamos lá? Ó, AB, como é que fica a coordenada x dele? Então, ó, o final é o ponto B, o início é o ponto A. Então, na hora de fazer a conta, vai ficar x do final, que é 1, menos x do inicial, que é menos 2. Então, aqui tem que ficar esperto com a regra de sinais, tudo bem? E na coordenada y vai ficar assim, y do ponto final, 4, menos y do ponto inicial, que vale 3, ok? Então, galera, como é que fica aqui na linha de baixo o resultado? Ó, menos com menos 2 vai dar mais 2, 1 mais 2 deu 3. E 4 menos 3 deu 1. Então, galera, esse vetor 3, 1 aqui, ó, este é o vetor que vai de A para B, ok? Então, pegou a regra, x do final menos do inicial, mesma coisa para y, ok? Agora, Bruno, eu percebi que você fez no R2. E se fosse no R3? E se por um acaso os pontos tivessem coordenadas x, y e z? Aí, galera, já deixei montado aqui para adiantar a nossa vida. Ó, ponto A tem coordenadas x, y, z. Ponto B a mesma coisa. E esses números são dados, ok? Gente, dois pontos no R3, a lógica é exatamente a mesma, não muda nada. Então, de A para B, ó, A é o início, B é o final. Então, vai ficar assim, x do final, que é o B, menos x do inicial, que é o A. Para o y, como é que fica? Coordenada y, né? Y do final menos y do inicial. E, gente, até aqui é igualzinho, tá? Ó, até aqui é igualzinho, deixa eu tirar aqui o papel, é igualzinho que eu estava escrevendo. Qual que é a grande diferença? Como agora eu tenho coordenada z, tu vai escrever z do final menos z do inicial, tá bom? Então, se eu tiver, por um acaso, um vetor com 3 componentes, essa é a mudança. Tem a parte z aqui no final, mas repara que é exatamente a mesma coisa, ok? E com isso, galera, a gente fecha quais são as operações que a gente pode usar com um escalar. Então, a gente já viu soma, subtração, igualdade, multiplicação por escalar, fica bem simples, né? Percebeu? Vetor definido por 2 pontos, é só pegar o final menos inicial em cada coordenada, né? X, Y, Z, cada componente. E quando eu tenho um vetor no R3, a lógica é a mesma, tá bom?
Galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver com vocês 4 exercícios para tentar juntar e resumir toda essa matéria. Tanto esses tópicos, tá? Quanto esses que a gente viu agora há pouco. 1, 2, 3 e 4, para a gente fechar essa aula 1, tudo bem? Então, ó, só segura aí para eu organizar aqui as folhinhas e a gente vai conversar agora sobre exercícios.